Dentro do seu tema de verbete, poderia explicar o princípio da atração dos afins e dar alguns exemplos das suas experiências, tanto intra como extrafísicas? Sim, tem relação com isso que a gente estava comentando. Partindo desse princípio de que os afins se atraem, nós vamos observando que a retrocognição nada mais é do que um processo, vamos chamar assim, de camadas. Você pode começar a ter uma retrocognição analisando essas afinidades que a gente comentou anteriormente. Então, no meu caso, você perguntou, eu pegar um caso bem específico que às vezes foge um pouco do padrão. Eu sempre tive muita afinidade com o processo de dicionário, por exemplo. E hoje eu sei que isso tem uma raiz mais séria no passado. Então, nesse caso de afinidade, vale a pena a pessoa pegar aquilo que não seja tão comum, aquilo que extrapole, por exemplo, o usual, aquilo que não é tão comum na média. Outra coisa do meu caso, por exemplo, que até hoje ainda não consegui explicar muito bem. Eu nasci em Brasília e lá tem um lago chamado Lago Paranoá. E desde pequeno as circunstâncias aconteceram para que eu e um grupo de amigos, dos 8 mais ou menos aos 14 anos, dos 7 aos 14 anos, a gente ficou muito envolvido com o processo de iatismo, de velejar. Então eu passava todos os finais de semana no clube, chegava lá cedinho, saía praticamente à noite, mexendo com esse processo. Corri várias regatas, vários campeonatos, inclusive nacional, sul-americano. Então eu não sei bem ainda a raiz dessa condição, mas o que me chama a atenção é porque eu estava em Brasília, não tem nada a ver com o mar, apesar de eu já ter velejado no mar, e mesmo assim essa condição apareceu, mas o pessoal está rindo, não sei. Então, o sombra, sabe? Então isso pega essas coisas mais esdrúxulas. Jarbas para você. Tá. Poderia a lembrança de vivências em diferentes gêneros, masculino e feminino, nas outras vidas expandir o senso de transafetividade? E poderia a lembrança de vivência extraterrestre em outras vidas expandir o senso de mega-fraternidade? Sem dúvida. A gente, inclusive, tinha colocado nessa listagem essa possibilidade e foi solicitado para tirar. Depois eu vou conversar lá com o pessoal, com o Antônio. Mas o que eu acho que, sem dúvida, se a gente lembra que nós já tivemos em diferentes corpos, principalmente essa condição de gênero, e isso aumenta muito a nossa autoconfiança, né, de modo geral, principalmente essa autoconfiança mais somática, proexológica, para a gente superar esse processo do machismo ou do feminismo. E aí, extrapolando, até o Felipe está aqui, né, pensando nessa condição de extraterrestrialidade, a gente, de uma vez por todas, amplia o nosso senso de mega-fraternidade. Então, se há a possibilidade de ter uma vivência com alguma consciência extraterrestre, ou a própria lembrança, que é muito mais difícil, né? Pelo que a gente considera, isso só acontece em níveis mais avançados. Mas a própria lembrança de já ter estado, já ter vivido, já ter experimentado um corpo diferente, não humanoide, então isso tudo faz com que a consciência pense muito, tenha sérias reflexões e com certeza ela vai mudar o modo de encarar a própria vida humana e as outras personalidades, né?